Fala aí, galera. Continuando então na segunda parte, né, do nosso vídeo, vamos falar agora dos astecas, do grande Império Azteca. Quando as civilizações maias aí já estavam no seu declínio, né, a maioria das cidades maias já estavam abandonadas, a gente vai ter o início aí, né, dos astecas, né, do povo asteca. Eles vão viver no que hoje seria o território mexicano, o território do México. Inclusive a capital, né, dos astecas, a cidade de Tenochtitlan, eu acho que é assim que se pronuncia, a capital asteca, ela se localizava, né, exatamente onde hoje é a cidade do México. Segundo conta-se a história, os astecas eles estavam procurando um local para se fixarem e eles chegam próximo a um lago e encontram um cacto, uma águia posada em cima de um cacto, e essa águia estaria devorando uma serpente. O rei vendo aquilo, né, os nobres vendo aquilo, interpretaram aquilo como um sinal dos deuses e resolveram se fixar ali. E ali foi fundada essa cidade, a capital dos astecas, né? Essa capital chamada Tenochtitlan. Estima-se que a capital tinha lá por volta do século XV, né? Aproximadamente, no início do século XV, aproximadamente 300 mil habitantes. Pode não parecer muito hoje, mas para os padrões daquela época ela tinha mais gente do que muitas das capitais europeias. A própria cidade de Londres tinha menos habitantes do que a capital asteca. Inclusive, todo o Império Azteca, alguns historiadores estimam que seria entre um povo entre cerca de 25 milhões de habitantes. É muita gente, muita gente. Eles eram um império muito bem estruturado, eles construíam grandes cidades de pedra, as cidades astecas eram muito desenvolvidas, você tinha grandes centros religiosos em forma de pirâmides, que ainda hoje são sítios arqueológicos. Você encontra várias fotos de sítios arqueológicos astecas. Então, assim, era um povo muito desenvolvido para sua época. Eles eram essencialmente liderados por uma nobreza, né? Vai ter a figura do rei, mas você tem aí uma figura de uma nobreza e de uma elite sacerdotal. Obviamente uma nobreza guerreira. Os astecas eles eram um povo guerreiro por natureza. Eles expandiram todo o seu império, conquistando nações vizinhas. E você vai ter aí no topo da pirâmide social, né? No topo da hierarquia, você vai ter uma elite militar e uma elite sacerdotal, uma elite religiosa do topo da sociedade asteca. Você tem as cidades você tinha um grande fluxo econômico, um grande fluxo de comércio, e você vai ter também no campo, né, a agricultura, que geralmente era a camada mais pobre, né? Se você tem aí uma elite tanto religiosa quanto uma elite nobre de soldados, não, de oficiais do exército, você vai ter lá na base da pirâmide, né, a classe mais pobre vão ser de camponeses, artesãos, agricultores, trabalhadores urbanos que trabalham nas grandes cidades. Os artesãos eram muito hábeis, eles faziam grandes objetos de ouro, prata, de plumas de animais. Então, assim, de seda. Os astecas eles eram muito desenvolvidos em várias áreas. Você vai ter também a figura do exército asteca, né? Você tinha aí os homens águia, que eram geralmente uma espécie de batalhão de elite do exército asteca. E essa camada mais pobre, ao mesmo tempo que eles trabalhavam como artesãos, camponeses, trabalhadores urbanos, eles também participavam das lutas. Quando era convocado o exército, eles iam, né, na linha de frente como soldados. E os oficiais, eles lideravam eles nas guerras e também cuidavam da liderança política no dia a dia. Pois bem, os astecas eles eram um grande povo guerreiro, tinham grandes cidades, mas a base, a essência da sua economia, como a maioria das tribos daquela época, é a agricultura. A agricultura é a chave
para a gente entender a prosperidade do Império Azteca. Então, eles plantavam de tudo: milho, feijão, abóbora, algodão, uma série de produtos que diversificava a sua economia. E os astecas, é interessante para a gente encerrar essa fase, né, dos astecas, além deles construírem essas grandes pirâmides, tem algumas coisas interessantes. Os astecas, eles acreditavam que quando algo ia mal na sociedade, um grande desastre natural, uma grande seca, uma grande fome, aquilo ali provavelmente era um castigo dos deuses. O que se faziam então? Sacrifícios. Em alguns momentos sacrificava-se animais. Quando isso não dava certo, você sacrificava os escravos, as escravas. Em último caso, sacrificava-se seres humanos. Geralmente inimigos que eram capturados, eram ou escravizados ou sacrificados para aplacar a ira dos deuses. Muitas vezes o sangue deles era jogado nas colheitas, pois acreditava-se que aquilo ali agradaria, né, a Deus. Geralmente eles associavam a uma deusa mulher, à agricultura. Por conta da a questão da terra, né, ter a fertilidade, da mulher dar à luz, essa questão da fertilidade associava-se muito à mulher com uma deusa ligada à terra. Então, os astecas, eles tinham essa questão de sacrifícios humanos, né? Inclusive sacrifícios de crianças, de bebês. Tem até múmias aí, ossadas, né? Eu estava vendo outro dia. E os astecas têm uma história muito conectada à história do México. Não é à toa que eles também eram chamados pelos outros povos de mexicas. Inclusive essa história que eu contei da águia devorando a serpente em cima de um cacto, se você for pegar a bandeira do México, a bandeira é uma águia, né? Você vai ver. Então eles estão muito associados, estão muito linkados. Até porque o território asteca, grande parte dele está ali na região do México, né? E eles também eram hábeis construtores, fazendo diques, canais de irrigação. A própria cidade, a capital, Tenochtitlan, ela ficava às margens de um lago, né? Às margens e no meio mesmo de um lago salgado. E eles construíam apartamentos, verdadeiros apartamentos, e muitos desses apartamentos com terraços, né? Terraços que flutuavam ali, ficavam na beira da água, que eles usavam aqueles terraços para colocar plantas ornamentais ou pequenas plantas que davam alguns frutos ou alguns grãos. Bom, a gente encerra por aqui os astecas. No próximo vídeo a gente vai para o nosso último povo, que são os incas. Lembrando, o último povo da América Espanhola. Tem uma série de outros povos no continente americano, povos indígenas ou povos pré-colombianos, povos nativos da América que estavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo. É isso aí, galera. Boas aulas.